Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Tá frio pra caramba, tá chovendo e eu tô aqui pra trazer uma história pra vocês que é uma história incrível, uma história que basicamente chocou Washington por bastante tempo. E eu tô falando de 15 anos. É um caso que ainda se procuram coisas, tentam reabrir até os dias de hoje. Teve um desfecho, reviravoltas a mil. Sinceramente, parece ter uma série de TV e é um caso bem grande. Então, vou tentar fazer caber, né, em um vídeo. Eu não sei se isso é possível, mas eu vou tentar. É a história de uma garota que acaba tendo um caso com um congressista chamado Gary Condit, que tinha, assim, uma ficha, pelo menos aparentemente, totalmente libada com relação a tudo, casado há muitos anos. E aí, de repente, surge toda a história da Chandra. Gente, é uma história incrível, uma história do começo ao fim, com muitas reviravoltas. Então, já peço para vocês que fiquem, acharam que era o like, né? Também o like de vocês, mas que fiquem também até o final para poder entender toda essa história. Teve até atriz envolvida nisso, contando coisas aí que acabou ficando sabendo. É muito maluca essa história. Então peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, porque assim vocês ajudam o YouTube a notificar vocês, porque eles entendem que vocês gostam desse conteúdo. Isso é muito importante, tá? Principalmente se vocês comentam e assistem um vídeo depois desse, então também é bem importante. E também me segue no Instagram, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora eu vou chamar a vinheta, gente, porque essa história de fato é longa, tá? E a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. Filha de Bob e Susan Levy, Chandra Levy era uma garota que na época dos fatos tinha 24 anos, porém ela era a filha mais velha desse casal. Eles não eram extremamente ricos, assim, não chegavam a ser milionários, mas tinham uma condição de vida muito boa. O Bob Levy, ele era um médico, assim, um médico muito renomado numa cidade chamada Modesto, na Califórnia, que também é uma cidade muito bacana de se viver, e foi lá também que ela nasceu. Então a vida toda eles moraram nessa região. Acontece o seguinte, logo depois eles têm mais um filho e esse filho aí acaba fazendo dividir as atenções com a Chandra Levy. A Chandra Levy achava legal ter um irmão mais novo, mas ela tinha um jeito muito próprio de viver a vida dela desde que ela era muito nova. Então, ter um irmão, ter um pai médico, nunca iludiu muito ela em relação a nada, ela sabia quais passos ela queria dar. E é aí que muita gente começa a fazer aquilo que não é muito legal, que é o quê, né? Culpar a pessoa. Por quê? A Chandra, ela era uma pessoa que ela não gostava de receber ordens nem dos pais, isso desde muito cedo, então a gente pode até colocar que ela era um pouquinho mimada, assim, dentro dessa situação toda. Inclusive, quando ela ficou um pouquinho, assim, mais velha, ela não gostava quando eles viajavam. E isso eles faziam sempre, pelo menos uma vez por ano, eles visitavam um país diferente, a gente tá falando de país, tá? Então eram viagens bem legais. E quando chegava no lugar, ela queria se distanciar um pouco dos pais, aquela coisa meio, né, de adolescente que quer parecer até um pouco mais velha, um pouco mais responsável. De fato, ela era uma pessoa que gostava de coisas criminais e ela gostava muito de se envolver com isso. Então, no ensino médio, ela arruma um emprego onde ela fazia multas de trânsito. Todas as multas, quem acabava fazendo era ela, não era ela que aplicava a multa, mas ela ganhou até um uniforme policial. Isso foi uma coisa muito bacana e ela já começou a seguir ali, né, os passos, porque no fundo ela queria ser ali membro do FBI, ela queria ser uma agente do FBI e quem sabe até não trabalhar com a segurança presidencial. Ela tinha bastante vontade de ter, né, uma ascensão na carreira aí nessa parte ali mais de segurança nacional. E ela começou a estudar bastante e ela tinha bastante recurso para fazer isso. Então o que ela faz? Ela faz uma faculdade toda ligada não em direito, não uma coisa, era uma coisa mesmo ligada a crimes, né? Situações criminais, faculdades muito próprias que existem nos Estados Unidos. Então ela começa por aí e ela chega, né, até a idade de se formar. Só que quando chega ali na metade ali do curso dela, o que vai acontecer é o seguinte: ela vai conhecer um homem chamado Gary Condit. O Gary Condit, ele era um congressista que já tinha tido 6 eleições ganhas, então ele era um congressista de carreira. Ela sempre votava nele, então ela tinha muita vontade de conhecer ele pessoalmente. Então um dia, ela e o amigo
vão até, né, o local onde ele trabalhava e eles o encontraram lá. Quando ele viu a Chandra era uma moça muito bonita, tá? Então ele ficou, acho que um pouco mexido ali. E naquele mesmo dia ele já decide fazer um passeio especial com ela, mostra o Capitólio, né, para ela e pro amigo e tal. Então já começa ali alguma interação. O que ninguém sabia é que desde esse dia os dois não romperam mais contato, pelo menos é isso que diz, né, as chamadas telefônicas. Eles já começaram a ter contato nesse dia, e isso era em Washington, e ela estudava em um outro estado. Desse dia em diante, ela estava ali bem focada em conseguir um estágio em Washington, e ela consegue esse estágio em Washington. E por que ela conseguiu isso? Segundo o próprio motorista, né, do Gary Condit, ele teria pedido para arrumarem, né, esse trabalho para ela, arrumar esse estágio para ela, que seria importante para a carreira dela. E quando eles precisavam aparecer juntos, ele sempre dizia que ele virou um mentor na vida da Chandra. Mas não era bem isso, tá? Os dois estavam tendo um relacionamento amoroso. A questão é, ele tinha uma vida totalmente discreta. Ele era casado com a namorada dele, na verdade, do ensino médio. Então, logo que eles saíram do colégio, eles se casam. Eram mais de 32 anos de casamento, filhos e tudo mais. E a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma coisa muito... Eu não sei, aqui no Brasil eu acho um pouco diferente, mas nos Estados Unidos eles têm muito isso de a esposa, os filhos e tal, a vida, né? Ser totalmente, assim, regrada. E ele seguia, assim, a regra perfeitamente. Não tinha nada a se dizer ali moralmente sobre a vida do Gary Condit, até ele conhecer a Chandra Levy. Ao que tudo indica, eles mantiveram um relacionamento íntimo em torno ali de 5 meses até o desaparecimento dela, porque no início vai ser um desaparecimento, porém, alguma coisa aconteceu porque a Chandra começou a contar para amigos e também para a tia que ela colocaria o Gary contra a parede para que ele largasse a esposa e ficasse com ela. Ele não poderia largar a esposa dele, até porque ele já estava quase em pré-campanha, já teria eleição, reeleição de novo, então ele não faria isso, mesmo que ele até quisesse fazer isso, coisa que ficou muito claro que ele não queria. Ele não iria largar a esposa dele e correr esse risco ficando com uma garota que na época estava com 24 anos de idade e ele 28 anos mais velho do que ela. Dariam suas opiniões sobre o relacionamento deles, e ele também tinha se envolvido numa polêmica, vamos colocar assim, quando houve o escândalo da Mônica Lewinsky. Então, automaticamente isso seria o quê? Né, cuspir para cima. Então ele não fez isso, ele assumiu o papel mesmo ali de vou levar até quando der esta garota, mas não quero nada sério com ela. Enquanto isso, a Chandra, ela se sentia determinada o suficiente para conseguir isso. É muito importante a gente entender que, primeiro, tá, a questão com o Gary Condit foi uma paixão que a Chandra teve pelo Gary, e que não tinha nada a ver com dinheiro. A situação financeira dela era muito boa. A questão foi o seguinte, ela sabia que ele era casado, e aí nessa hora todo mundo diz assim, bom, mas se ela sabia que ele era casado, por que ela, né, teve esse relacionamento? Acontece que eles foram descobrindo coisas dentro das investigações. Ela teve essa pequena mudança de vida, então ainda no ano 2000, ali quando ela conseguiu o estágio em Washington DC e tal, foi tudo tranquilo, ela conseguia, os pais chegaram a visitá-la depois no começo do ano de 2001, ela estava muito bem, e naquele momento eles perceberam que ela estava com um namorado, assim, um namoradinho, eles imaginaram um namorado, ninguém ia imaginar o congressista Gary Condit. E aí são muitas as versões, né, para esse caso, porque o que acontece? A mãe dela disse que estava conversando com o faz-tudo de um rancho que eles tinham ali, e esse faz-tudo estava ajudando ela a guardar uns cavalos e contou que a filha dele, estranhamente, achei muito também estranho, mas ele disse que a filha dele de 18 anos teria tido um caso com o Gary Condit. E ela parou e pensou, bom, a minha filha está ligada a Gary Condit, mas para a família ela estava ligada de forma trabalhista, né? De forma de mentoria, coisas assim. A filha tinha o intuito de chegar a algum lugar e o Gary estava ajudando ela, mas nunca imaginaram que os dois tinham ali um caso, e era o que estava acontecendo. Depois disso, ela teria perguntado algumas vezes ali, né, para a filha se tinha alguma coisa a ver. A filha teria negado para a mãe, mas contou para a tia. Inclusive, foi contando para a tia que precisava apertar o Gary, porque ela precisava que ele se separasse para os dois poderem ficar juntos. Até que no dia 1º de maio de 2001, a Chandra desaparece. A Chandra estava morando num apartamento em Washington, DC, então ela não estava próxima à família, não estava próxima a ninguém. Só que eles chegaram à seguinte conclusão, tá?
Ela teria desaparecido, só que antes ela teria recebido algum recado e saído às pressas, porque a cama dela, ela estava assim meio bagunçada ainda. Ela estaria fazendo malas, provavelmente para voltar para Modesto, que era a cidade da família dela, né, na Califórnia, mas ela não terminou de fazer isso. E inclusive, ela, ao que tudo indicava ali na cena, ela teria tirado um cobertor de dentro da secadora, onde ela teria deixado em qualquer lugar, ela não teria dobrado nem nada. E não parecia o estilo do apartamento dela, que era muito arrumado, então eles não acreditavam que se ela tivesse tido tempo, ela deixaria tudo daquela forma. Então aquilo ali já era algo suspeito. Quando a polícia é informada, eles verificam, né, tudo isso, não demora muito tempo para que o nome do Gary Condit seja apontado ali como uma das pessoas que possam ter feito alguma coisa com a Chandra. No início, eles acreditavam que era um desaparecimento, né? Porém, depois de alguns dias, eles já não tinham chances ali, já não acreditavam encontrar a Chandra com vida, mas eles não estavam encontrando nem ela com vida e nem sem, e isso começou a se tornar um grande problema. É nesse momento que a polícia começa a se sentir pressionada, porque era muita mídia em cima. O que a mãe dela fez? Quando essa situação toda estourou, a mãe dela também já tinha verificado as contas telefônicas dela e viu a frequência e o tempo, por isso que chegaram ali a 5 meses que ela telefonava para o Gary Condit. E isso era uma coisa que ficou muito clara e muito provada, porque tinha ali uma conta telefônica. Ela também teria deixado na casa uma coisa que não era normal nem dela, e nem parece que também não é muito normal, é você sair sem documentos. Isso não é uma coisa muito normal, não é impossível, mas não é muito normal. E ela teria deixado a bolsa com documentos, todas as coisas que ela costumava levar, chaves, coisas assim mesmo, coisas importantes para até para voltar para casa. Então ela teria deixado tudo, saído sem nada. E desapareceu, ninguém conseguia saber que roupa ela saiu ou como aconteceu, qual foi o horário exato que aconteceu. Então tudo ficou muito sem provas, a polícia teria que começar a investigar tudo isso assim do nada, do nada, do nada. A única coisa diferente que eles encontraram foram alguns bilhetes para dentro do apartamento, né, para porta dentro do apartamento, e esses bilhetes teriam sido mandados pelo irmão dela, o Adam. O irmão dela, quando soube que a mãe e o pai estavam tentando ligar para ela alguns dias, não estava conseguindo falar com ela, isso depois de 1º de maio, o que ele fez? Ele pediu para enviarem bilhetes para ela dizendo, né, que a mãe e o pai estavam preocupados com ela. E foi justamente isso que o porteiro do local fez, começou a colocar esses bilhetes na porta. Só que eles são colocados na porta, a pessoa precisa puxar esses bilhetes para dentro. Esses bilhetes estavam sendo puxados. Isso deu uma ideia para a polícia de que possivelmente alguém tentou entrar no local e adulterar a cena, né, que teria sido o último local por onde a Chandra teria passado. Não dá para dizer que era uma cena, né, de crime, porque afinal de contas não tinha ali nenhum vestígio de que algo aconteceu ali, né? Mas eles já tinham certeza nessa hora, quando viram os bilhetes, que eles não encontrariam a Chandra com vida. Logo, obviamente, eles vão atrás de quem? Gary Condit. Quando eles falam com Gary Condit, ele se nega, tá? Se nega veementemente a dar qualquer informação sobre a Chandra, ele nega ter tido qualquer relação com a Chandra amorosamente. Ele diz que ela trabalhava assim, né, ali com ele, junto ali dele, e tinha uma mentoria dele, mas era somente isso, e que ele não tinha nada amoroso com a Chandra. Ele era casado há 32, aliás, vocês vão ouvir essa frase, eu sou casado há 32 anos, tenho a minha família por muito tempo, até a casa dele cair, mas vamos lá. E aí eles começam com essa linha de investigação de que pode ser o Gary, começam a pensar isso, e aí tem uma outra coisa que acontece. A mídia, e dessa vez não foi só a mídia que foi atrás. A Susan, percebendo, a mãe, né, da Chandra, a Susan, percebendo que eles não iriam levar muita coisa para frente, porque o Gary era um congressista, ela disse, eles podem muito bem manipular essa situação, isso acabar em nada, não encontrar minha filha. Ela ainda estava com esperança de encontrar a Chandra com vida. Então ela contrata detetive particular, corpo de advogados, ela começa a ficar em cima e ela vai para a mídia. Ela vai assim mesmo, com todas as forças para a mídia, e sai contando. Eu vi aqui dentro desses relatos aqui, tem um investigador que ele começa a falar que ela estava basicamente 3 vezes por dia, tá, na televisão, falando sobre o caso, espalhando a foto, né, de desaparecida. Então as coisas estavam muito cheias de pressão. Era uma panela de pressão na mão da polícia de Washington, e era um local onde nunca tinha acontecido algo assim, que chamasse tanta atenção
E, obviamente, na segunda entrevista ali, o nome do Gary Condit, um congressista famoso, que inclusive já estava se preparando para se candidatar à presidência da República, aquilo caiu como uma bomba. E as pessoas que votavam nele, votavam há muito tempo. Ele ganhou 6 eleições seguidas, então era muito tempo, mas muito tempo mesmo de política. Então, era uma pessoa importante, uma pessoa que as pessoas gostavam, uma pessoa que tinha uma interação boa com a sociedade, uma família exemplar, e de repente um escândalo daquele caindo. A imprensa caiu que nem mosca nessa história, e aí é que tudo começa a perder um pouco o controle, porque aí eles começam a pressionar a polícia também. Então é pressão da família, da sociedade, da imprensa, e tem o nome de uma pessoa ali importante envolvida. Então a polícia nessa hora é a hora que a polícia fica pálida, né? Bom, a Susan não desiste, continua fazendo isso, tá? E o investigador particular começa a fazer várias ali, né? Várias interações com pessoas que conheciam ela, com a tia, começa a olhar as coisas dela e tal. E aí ele começa a perceber que ela tinha também alguns outros comportamentos. Por exemplo, de uma forma ou de outra, essa questão de se relacionar com alguém casado não era algo novo. A Chandra, ela sempre gostou de caras mais velhos e ela só namorava basicamente pessoas casadas. Era alguma coisa com relação a ela, alguma coisa dela, ela era uma jovem, então enfim, né? Não estamos aqui para julgar. Porém, naquela época, isso caiu sim como um julgamento. Então, as pessoas já começaram a dizer o quê? Bom, é a garota que sai com um cara casado. E isso aborreceu demais a família dela, mas muito mesmo. Inclusive, esse investigador se incomodava muito com a foto, que eu não sei, eu não consegui encontrar, por exemplo, uma foto de mídia, porque parece que o que ele deu a entender foi que o que eles noticiavam parecia que ela era mais velha, mais esperta, de repente não uma garota de 24 anos dando umas cabeçadas na vida, sabe? Seria mais ou menos isso. Então ele manda que troquem aquelas fotos, ele consegue fotos que ele acha que de fato representam quem ela é. E também ela tinha muito da mãe dela, não nessa questão, né, do casamento e pessoas e tal, e namorados, mas a mãe dela, ela era um espírito livre, assim, ela não trabalhava fora, o marido dela sempre ganhou o suficiente para dar uma vida incrível para ela, eram outros tempos, né, então ela vivia a vida doidado mesmo, viajava, passeava, andava a cavalo, fazia tudo que dava na telha, então de repente ela pegou também esse jeito aí da mãe e seguiu em frente, só que com outros princípios, outras coisas. A questão é que com o tempo tudo isso também virou uma massa contra a própria Chandra Levy, e isso foi que o investigador particular começou a tentar quebrar porque isso estava atrapalhando um pouco. E a família dela só queria saber o seguinte: não me interessa com que minha filha saía, minha filha desapareceu. A pessoa que ela estava se envolvendo era um congressista e eu preciso encontrar minha filha. Essas correções serão feitas depois que a minha filha for encontrada e ninguém conseguia encontrar ela. Esse investigador chega a topar com o cara, praticamente isso, tá? Ele trombou com o cara, porque ele tromba com um cara que chama ele lá, liga pro escritório dele e fala o seguinte: olha, eu preciso conversar com você, eu tenho, né, todas as informações de vocês acharem aí onde está a Chandra. Isso por volta de 2 meses depois que ela desapareceu. E ele diz para a polícia que ele tinha recebido uma grana porque ela estaria envolvida com pessoas de gangue e teria engravidado. E durante o procedimento, né, de, enfim, retirar, né, essa criança, ela teria perdido a vida e eles teriam colocado ela ali em qualquer lugar no deserto. E aquilo deixou o investigador muito contrariado, porque não parecia o tipo de coisa que a Chandra faria, mas mesmo assim eles foram procurar. Era uma varredura pela localidade que ele disse que o corpo dela estaria, não conseguiu encontrar nada e no fundo ele sabia que não ia encontrar. Só que aí veio uma segunda parte, ele começou a querer saber de onde veio o dinheiro que esse informante teria, porque ele disse que ele recebeu 10 mil dessa suposta gangue para poder fazer esse tipo de coisa. E o cara morava numa van. E de repente o cara apresentou ali 10 mil dólares. E uma policial procurou ele e disse o seguinte: não se iluda com o dinheiro que ele está te mostrando. Eles estipularam uma recompensa para encontrar a Chandra, uma recompensa em dinheiro. E ele já tinha inventado uma história para receber uma recompensa de um outro caso. Então ele era um caçador de recompensa e nem tudo que ele dizia era verdade. Se colar, ele recebe, então seria mais ou menos isso. Enquanto isso, Gary Condit, ele só fazia notas, tá? Ele não falava com a mídia e ele fazia notas sempre dizendo que ele estava fazendo todo o possível para que Chandra fosse encontrada. O filho começou a noticiar várias coisas, que o pai estava colaborando com absolutamente tudo para que fosse encontrada a Chandra. E isso não era verdade. A polícia desmente isso na hora, porque ele estava, na verdade,
dificultando as buscas, dificultando o encontro da Chandra. Era quase como se ele não quisesse que a Chandra fosse encontrada ou estivesse com muita vergonha que ele tinha tido um caso e era uma coisa agora pública para uma pessoa que ninguém nunca viu falar nada além de algo sobre política. Então aquilo para ele foi demais, foi uma grande vergonha. Ele aprontou, mas foi vergonhoso para ele quando, descobriram ali que ele estava tendo um caso com a moça. Só que acontece que mais namoradas começaram a aparecer. Tinha comissária de voo, tinham namoradas de 18, namoradas de 20, às vezes de 18 e de 20 ao mesmo tempo e às vezes no mesmo local, na mesma cama, se é que vocês me entendem. E aquilo também, ao mesmo tempo, mostrava um pouco sobre o Gary, mas também mostrava um pouco sobre a Chandra, porque eles foram vendo que a Chandra também meio que cedia a esses caprichos dele. É quando surge uma possibilidade, tá, da Chandra estar grávida. Essa possibilidade foi levantada e, inclusive, uma vez, ele sem querer, porque ele vai precisar falar com a mídia, quando ele fizer isso, ele vai falar com uma jornalista da ABC e durante essa entrevista ele vai dizer que nunca tinha conversado com a Chandra sobre ser marido da Chandra, ter filhos com a Chandra, mas não foi perguntado para ele quais eram as intenções dele futuras. Só foram perguntadas o que ele teve com a Chandra e o que poderia ter acontecido com ela ou até mesmo se ele fez algo contra ela. Então, de repente, ele vem com uma resposta assim, é uma coisa meio estranha. Parece que em algum momento alguém perguntou isso para ele. E, na verdade, não. E tocar nesse assunto de filhos deixou a entrevistadora um pouco desconfortável, porque já estava sendo ventilada a possibilidade dela estar grávida. Isso também veio pela tia dela. Dentro desses encontros e desencontros, Gary Condit começou dizendo que ele tinha um álibi. Então, nessa época, ele disse que ele esteve com o vice-presidente dos Estados Unidos e que ele tinha como provar isso, que a esposa dele estaria na cidade no dia que ela desapareceu, e tudo isso começou ali a montar-se um álibi. Porém, teve um momento que ele simplesmente disse que ele iria ao médico. Eles descobriram isso depois, só que eles não tinham como confirmar que ele foi de fato ao médico. Tinha uma entrada médica que poderia ser dele, porém ele não costumava usar o nome dele, assim como muitos políticos em qualquer lugar do mundo não usam o seu próprio nome quando vai passar em determinados exames e tal, usa alguns codinomes, vamos colocar assim, conhecidos. Então foi isso que ele disse que ele fez. Ele esteve sim no médico, mas ele usou um nome que não era o dele, justamente pela posição que ele tinha. Até aí a polícia tá nessa linha, tá? A polícia tá nessa linha. Esse cara uma hora vai dar uma deslizada, a gente vai pegar ele. E foram diversas conversas, muitos depoimentos na delegacia, até que finalmente ele assume que ele teve um relacionamento de 5 meses com a Chandra. Os primeiros meses ele estava se relacionando com a Chandra e também com uma comissária de voo ao mesmo tempo. E quando essa comissária de voo soube da Chandra, isso deu muita briga. Então ele decidiu terminar com ela e ficar com a Chandra. O motorista dele diz o seguinte: você pode fazer o que quiser com ele, você pode perguntar, você pode insistir, ele não vai falar. Ele é assim, ele não vai falar. Ele sempre teve namoradas, a gente sempre foi amigo, e esse cara ele foi dispensado logo que o escândalo estourou e ele ficou um pouco aborrecido porque trabalhou para o Condit por mais de 30 anos, então ele disse: eu conheço esse cara e conheço muito bem, e eu sei que ele tinha sim um relacionamento com ela, porque ele já tinha falado, ele tinha dado a descrição dela, e ele comentava até coisas até mais, que nem ele diz, conversas de vestiário. E ele tinha certeza que os dois tinham esse relacionamento, e aí finalmente ele acaba assumindo. Quando ele assume, é uma bomba isso na mídia, e já chega a época da reeleição, ele perde, tá, a reeleição, ele não consegue se reeleger. Eles pedem, tá, os eleitores dele escrevem cartas ali, mandam para que ele seja afastado do cargo até mesmo antes da reeleição. Então foi uma situação muito difícil mesmo, assim, as pessoas não largavam do pé deles, assim como não largava também do pé da família da Chandra, porque eles queriam mais informações sobre o Condit. Naquele momento parece que as pessoas esqueceram um pouco a Chandra, sabe? Era só alguém que caiu na lábia do camarada ou tinha algum interesse financeiro nele e pronto, acabou. Não existia muito preocupação com o Chandra, mas sim quem era esse cara, quem era o Gary Condit. O tempo vai passando e os meses também. E vamos lembrar, a gente está em 2001 e uma coisa acontece em 2001 no mês de setembro, mais precisamente no dia 11 de setembro em Nova York,
que vai ofuscar tudo e qualquer mídia. Afinal de contas, foi uma grande, né, coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente não pode falar aqui, mas tem a ver, né, com Torres. E aquilo tudo, gente, tudo aquilo que aconteceu, que tomou as mídias no mundo inteiro, acabaram fazendo o quê? Com que o caso perdesse o foco. No dia que acontece, né, essa coisa aí que a gente não pode mencionar no YouTube, com as Torres, o que vai acontecer é o seguinte: a mãe dela, a Susan, iria para Oprah falar sobre esse caso. Quando, de repente, o amigo dela liga para ela e fala o seguinte: olha, liga a televisão. Ela liga a televisão e aí ela vê aquela cena, né, que não sai da cabeça de quem viu. E ele diz o seguinte: você não sai de casa porque tá extremamente perigoso, né? Ele até fala: ó, estamos sob conflito. Não foi bem conflito a palavra, mas então pediu para que ela ficasse dentro de casa. E os meses que se seguiram não tinha outro assunto e nem outro tipo, né, de comoção. Quase todos os estados ali se ligaram para tentar ajudar as pessoas que estavam envolvidas nisso e as perdas e tudo mais, tudo que se seguiu. As coisas vão começar a tomar algum sentido novamente muito depois disso, já em 2002, no dia 22 de maio. Então, no dia 22 de maio de 2002 vai acontecer algo assim inusitado. Eles comentavam muito sobre um parque que ficaria a alguns quilômetros da casa dela, e ela era uma pessoa que gostava muito de esporte e corria também. E eles falavam muito de um tal parque, que é um parque chamado Rock Creek Park, que fica ali em Washington. E por mais que esse parque seja extremamente bonito e tal, ele é um parque um pouco selvagem, tem muitas pedras, é um parque um pouco perigoso para você fazer uma corrida, assim, não é uma coisa assim muito facinho, não tem muita, né, muita planície e tal. Inclusive eles dizem que é um local até que já se passaram com cavalos ali, coisas desse tipo. Era um parque um pouco afastado para uma pessoa, não tão afastado a ponto de uma pessoa não poder ir, mas também não tão, vamos colocar assim, utilizável para você fazer coisas como uma corrida, um passeio com crianças. Não é esse o intuito desse tal parque. Eu não conheço, tá? Se alguém conhecer, coloque aí, mas parece que tem muitas pedras e tal. A pessoa pode cair, pode se machucar e depois não conseguir voltar e nem chamar ajuda. E um homem que passeava com seu cachorro vai encontrar uma coisa muito estranha nesse parque. Ele vai encontrar um crânio. Quando ele encontrar esse crânio, ele vai ligar para o 91 e vai falar que ele encontrou ali alguns pedaços, algumas partes ali do que seriam ossos. E a polícia vai chegar até o local. No momento em que eles chegam lá, eles encontram, né, já a gente imagina, gente, isso aconteceu, foi bastante tempo depois que eles foram encontrar, então, né, um ano depois que eles foram encontrar, não tinha mais nada, assim, não tinha mais nenhum material mole, só apenas ossos. E também a gente sabe que animais, né, sempre comento muito isso, que os animais eles fazem também o trabalho de espalhar, né, durante ali todo o processo. Então eles espalham, então aquilo fica muito bagunçado, não tem muito material ali, só que eles encontram algumas coisas que já é um pouco mais difícil de ser mexidas, como o tênis de corrida, que era dela, encontram uma camiseta da universidade dela e uma legging preta. Estranhamente, a leg dela está com as pernas assim amarradas como se tivesse amarrado braços ou pernas de alguma forma. Isso leva a polícia a supor que ela pode ter sofrido, né, outro tipo de violência, aquela violênciazinha com S e tal. E aí o que acontece? Eles começam a fazer essas investigações, não tem como extrair muita coisa do material que eles coletam, então por mais que eles achassem muita coisa, eles não podiam provar quase nada. E aí começaram assuntos, gente, que não vale nem a pena tocar no assunto, sabe? Porque são coisas absurdas, de algumas coisas que podiam ser feitas na intimidade, envolvendo mais pessoas, ou coisas perigosas que podem levar, né, a pessoa ali a cometer um erro fatal, esse tipo de coisa. Também não tinha nenhum documento no local e isso também corroborava com o fato dela deixar os documentos em casa. Eles encontraram na época todos os documentos dela em casa. E aí é quando isso também entra, né, vem e colide de forma positiva com as informações que a comissária de voo deu. A comissária de voo disse o seguinte: para ter um relacionamento com o Condit, nós não podíamos nos encontrar com documentação. Se nós o encontrássemos em qualquer lugar, era para fingir que não conhecia ele. E no caso da Chandra, ela chegou, parece que as duas chegaram a ter uma briga e tal, e a Chandra teria dito que nem mesmo no mesmo elevador ali, eles não poderiam estar. Isso era uma condição dele. Ela também confidenciou muitas coisas para a tia, então ela disse que aquilo era uma coisa muito insuportável e que ela iria pressioná-lo para ele largar a esposa ou, de fato, deixá-la, né? E foi justamente isso que ela fez. Ela teria terminado esse relacionamento com Gary Condit
pouco tempo antes de acontecer aí o que ninguém de fato sabe o que aconteceu. Se sabe que a Chandra saiu do apartamento, mas depois disso ninguém sabe o que pode ter acontecido e ela foi encontrada naquele parque. E em meio a tudo isso, a polícia começa a trabalhar freneticamente e tal. Só que é mais ou menos ali por essa época que vão aparecer duas mulheres, tá? Que teriam posteriores a Chandra sido atacadas nesse mesmo parque. Um homem, que era um homem latino, estaria naquele parque ali meio que, né, tomando conta das pessoas que passavam para roubar. E aí ele acabava atacando, né, principalmente mulheres, e parece que duas mulheres foram atacadas e teriam registrado, feito boletim de ocorrência, esse ataque, e algumas até chegaram ao ponto de fazer um reconhecimento, mas ninguém foi muito atrás disso. E estranhamente, isso poderia ter alguma coisa a ver com a Chandra, e foi aí que essa teoria começou a ser colocada. Eles descobriram que esse homem chamava Guandique. Foi feito alguns reconhecimentos do Guandique, como o Guandique também já tinha ali sua fotinho registrada, eles descobriram mais sobre a vida dele. Ele teria vindo de El Salvador, tentar a vida nos Estados Unidos, e não teria dado muito certo. Ele tinha uma vida muito pobre no país dele, e ele não queria voltar, né? E ele estava tentando a vida nos Estados Unidos, teve diversos empregos, mas ele se meteu com substâncias ilícitas e é quando ele começa os roubos. E como ele tinha sido pego ali por roubo em Connecticut, ele acabou preso nessa penitenciária. E vai ser nessa penitenciária por roubo, um pouco antes dele sair em liberdade condicional, porque ele estava de liberdade condicional quando ele, né, atacou essas mulheres nesse mesmo parque, o parque que encontraram a Chandra, que ele vai fazer isso com as duas mulheres. E em nenhum momento eles ligaram ou cruzaram essas informações. As mulheres fizeram o reconhecimento se era ele mesmo, confirmaram que era. Só que acontece que ele dividia a cela com outro homem, tá? Um homem que teria sido amigo dele dentro da penitenciária, que se chamava Morales. Tanto um quanto o outro tinham uma extensa ficha. O Guandique teria sido preso até mesmo por uma tentativa de ataque, né, que não era para roubos a uma mulher, e o Morales também. Só que o Morales, tal, eles acharam que ele ir até aquele parque fazer alguma coisa seria uma coisa muito difícil. Mas ele decide colaborar com a polícia e conta para a polícia que quando, né, o Guandique foi preso, porque eles prenderam o Guandique teria dito que ele fez isso com a Chandra, que ele tirou a vida da Chandra, mas que ele não abusou da Chandra, porque na cadeia é o seguinte, se você fez, você vai levar. E ele não queria isso, então ele teria negado, mas ele teria dito sim que ele não tinha chegado a esse fato, falou na cadeia, mas que ele teria roubado ela e teria tirado a vida dela. Isso já era o suficiente para a condenação do Guandique. Foi justamente com essa teoria que eles começaram a trabalhar. A polícia começou a trabalhar. Era uma teoria plausível, tirava uma pessoa importante também do calcanhar deles, que era o Condit, dava uma resposta favorável para a família e de repente assim eles resolviam esse caso. As pessoas que o Guandique atacou, nenhuma chegou, né, a falecer. Então a gente também para e pensa que é difícil. Ao mesmo tempo, a gente não sabe o que pode ter acontecido com ela. Pode ter caído, batido a cabeça, né, numa pedra, ficou numa situação que desmaiou, estava sem documento, estava sem telefone e não conseguiu pedir ajuda. E ali era um lugar um pouco difícil de ver outras pessoas. E a gente sabe que uma pessoa passando mal num local totalmente assim afastado é um pouco difícil se acontecer alguma coisa com ela. Então fica também, né, uma coisa, vamos aí tentar entender todas as partes, até porque, gente, quando a gente chega bem para frente desse caso, que é o que vai começar a acontecer agora, vai ser quase impossível a gente não começar a pensar um pouco do Gary Condit. Então acho que sei lá, é meio estranho. Eu vou explicando para vocês que o Guandique estava ilegal nos Estados Unidos. Então ele veio a nado pelo Rio Grande, chegou, né, no Texas e acabou ficando. Então o medo dele também era de ser deportado. Então a gente tem que colocar todas essas coisas aí para, né, ter um pensamento, até porque vai ter uma solução? Vai, mas essa solução vai acabar caindo por terra. O julgamento do Guandique é marcado para 2010 e em 2010 o julgamento acontece. Como principal testemunha, a polícia tinha então o Morales. O Morales, ele conta o que ele tinha contado para eles, né, enfim, para a polícia. Ele conta que o Guandique teria assumido esse caso na penitenciária de Connecticut. Foi uma situação muito complicada, porque o Guandique começou a conversar com as pessoas durante os depoimentos, né? Pediram coisas, depoimentos e tal. Ele não era uma pessoa que mostrava, por exemplo, que seria capaz de tirar a vida de uma pessoa, mas ali ele estava numa posição desfavorável.
Teve até uma advogada que colocou assim: é estranho dizer isso, mas eu só acho que esse cara tava fazendo coisa errada no momento errado, porque foi posterior, né, ali poucos meses depois do que aconteceu com a Chandra Liv, mas vamos tocar com as provas que temos. Então ele foi, deu o depoimento dele, porém o Guandique depois, né, conforme foi seguindo o julgamento, foi um julgamento aí até um pouquinho longo, as pessoas achavam o Guandique até uma pessoa simpática. Ele não tentava esconder muita coisa, ele respondia a tudo que perguntavam, ele era educado, mesmo que eles tinham que usar um tradutor, porque ele ainda não falava inglês, então ficava bem difícil, mas ele foi, assim, uma pessoa extremamente aberta em falar dos erros dele também, e passava para as pessoas uma certa, né, certeza de que ele não teria feito aquilo. Então, foi só mesmo o depoimento do Morales que acabou destruindo tudo isso, porque 3 dias depois, né, o júri ficou deliberando e chegaram à conclusão que ele era culpado e ele é sentenciado a 60 anos, né, de cadeia por ter tirado a vida da Chandra Liv. Mesmo que ele não tenha falado como, nem dito, né, qualquer coisa, eles colocaram como motivação roubo, que era o que ele dava como motivação para as outras 2 moças que ele teria atacado, e isso ficou já registrado ali, ele acabou pagando, né, por esse crime. E agora muita gente está se perguntando, caramba, né, do nada, né, foram lá atrás do congressista, tal, e foi esse cara aí que fez. Será? Uma atriz, tá, uma atriz que aparece eventualmente, parece que pela Netflix e tal. Ela acabou falando o seguinte, que ela estava em um hotel em Maryland quando ela conheceu um cara, e esse cara era o Morales. O que o Morales estava fazendo em Maryland se ele tinha ainda uma pena grande a cumprir, né? Na época que ele fez aquele depoimento para contar o que o Guandique fez, né? O que o Guandique confidenciou para ele, que foi o que levou o Guandique a ser preso, ele tinha muitos anos de pena ainda para cumprir. E aí ele teve um relaxamento de prisão, ele teve vários benefícios ali que ele ganhou da polícia, obviamente pelo depoimento dele. Então aí a gente já chega à conclusão que houve uma troca. Isso é anormal? Não, isso não é anormal. Às vezes acontece, acordos, né, são feitos para poder obter ali algumas informações privilegiadas. Porém, quando ele encontra essa suposta, né, atriz da Netflix, depois eu vou deixar o nome dela aqui nos comentários. Ele gostava muito de cachorros, ela passeava com o cachorro dela, os dois começaram a falar sobre alguns assuntos em comum, acabaram virando amigos de oioba. Até que um dia essa amizade acabou ficando um pouco maior, assim, mas era só uma amizade. E ela acabou contando que ela tinha passado por um assalto e que ela estava muito chateada com isso, que isso começou a deixar ela com medo. Quando ela comenta isso, ele quis mostrar para ela que ele era um cara do mal, assim. Então ele começou a dizer que ele, na verdade, já tinha sido sentenciado a 20 anos de prisão, que ele já tinha passado por várias situações com gangues e que, se ela quisesse, ele poderia sim arrumar umas pessoas e vingar esse suposto assalto que ela teria passado, porque ele tinha capacidade para isso. E aí, sem querer, ele menciona a questão do Guandique e diz que a promotoria teria feito um acordo com ele porque só podia ser o Guandique, mas eles não tinham provas suficientes para colocar o Guandique na cadeia. Então eles foram lá e fizeram com que ele desse esse depoimento. Em troca disso, eles deixaram ele sair. Então, logo depois do julgamento, ele foi solto e ele teria vários anos para cumprir ainda, e o Guandique preso. Quando ela ouviu aquilo, ela viu que ele estava assim se abrindo demais. Então ela lembrava do caso, porque os Estados Unidos inteiro lembrava desse caso, e ela falou: gente, é o caso da Chandra Liv. E aí o que ela faz? Ela começa a gravar. Ela faz uma gravação de 7 horas, onde ele conta várias coisas, onde ele vai contando como as coisas poderiam ter saído do controle, como foram esses acordos, possivelmente nomes, né, também de alguns agentes, que não é colocado em lugar nenhum. Nem as pessoas, né, mais ali coladas ali, que não tinham problema nenhum em falar, não tinha rabo preso, acabou não comentando sobre o nome, né, desses policiais ou até dessa promotoria que teria se envolvido na história aí desse homem que teria feito esse depoimento aí estranho. E o que vai acontecer é o seguinte: ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o depoimento do Morales, o que ela conseguiu gravar do Morales, e ela não vai levar na polícia diretamente. Ela vai levar para Susan Levy, a mãe da Chandra, e vai dizer: olha,
conhecer essa pessoa, vai contar ali a história de como ela conheceu e mostra as fitas e pede para ela ouvir e ela decidir o que ela quer fazer. Ela acaba pedindo para que as duas escutem a fita juntas, para que ela possa ir explicando algumas coisas. Ela faz isso e depois ela diz para que entregue aquela fita. Segundo ela disse que a Susan, a mãe da Chandra, teria falado para entregar isso para a defesa do Guandique. Por quê? Quando o Guandique foi acusado, a Susan não estava 100% ali convencida de que o Guandique era o responsável. O pai da Chandra já estava convencido, mas ela não. Mesmo assim, ela ainda fez assim uma coisa que foi até uma coisa que chamou muita atenção na época, porque quando existe uma condenação dessa natureza, o familiar da vítima ele pode dar um depoimento falando alguma coisa, né? Falar algumas palavras para a pessoa que cometeu ali este crime. Então ela pega e manda ele tomar lá, bem lá. Então foi uma coisa que chamou muita atenção na época, mas ela não estava mesmo 100% ali, com 100% de certeza de que teria sido ele não, ela não estava tão convencida. E ela, quando escuta essas fitas, isso aí acaba mexendo um pouco com ela. E aí ela pede para que ela pegue aquela fita e entregue para a defesa do Guandique. E também para aquela, né, para aquela emissora de TV, para a ABC, para que a ABC pudesse registrar aquilo, fazer um levantamento. E querendo ou não, ela usou bastante os veículos de comunicação, então ela se sentiu um pouco na obrigação também de fazer isso. Eu só acho que isso deveria ter ido para a polícia, né? Mas tudo bem, porque nessa época eles começaram a prestar atenção no seguinte: tiveram diversas coisas que a polícia de repente não investigou, não quis fazer ligação. Eles chegavam com a informação e a polícia dizia: não, isso aqui não tem nada a ver. Era quase como se eles quisessem de repente que não fosse, né, o Gary Condit a pessoa responsável pelo que aconteceu. Então isso talvez tenha criado uma grande tensão e a gente pode até entender porque é complexo, né, gente? Ninguém quer esse tipo de gente na tua cola. E enquanto isso, tinha uma pessoa supostamente inocente na cadeia. Não totalmente, porque ele também atacou aquelas duas mulheres, ele ia pagar uma pena de 10 anos também pelas mulheres. Então, de qualquer maneira, ele já ficaria preso mesmo ali um tempo. Mas é aquilo, né? A gente tá falando de tirar a vida de uma pessoa. Então, o que eles fazem? Anulam o julgamento, o primeiro julgamento do Guandique e fazem um segundo julgamento no ano de 2015. Nesse segundo julgamento, as fitas são mostradas, só que o juiz ali, a juíza responsável por fazer ali o julgamento, diz que tem informações faltando naquela fita, porém as que sobraram, né, faltam coisas, mas as que tem também fazem as pessoas se questionarem se foi o Guandique ou não. Nesse júri, eles fizeram questão que também o Gary Condit estivesse presente para responder perguntas. Então foi uma situação muito difícil, assim, porque as pessoas percebiam que ele também tinha coisas que ele queria esconder. E algumas pessoas se perguntaram se de repente, ele não teria mexido alguns pauzinhos ali para poder ajudar aquelas pessoas, para aquelas pessoas assumirem isso, de repente o Morales e o Guandique juntos, ou até mesmo, quem sabe, se ele não poderia de fato ter feito isso, né? E essas pessoas de fato só estavam umas falando contra as outras, ou mesmo se nenhuma das anteriores for real, se de fato não foi ou o Morales ou o Guandique que fez isso com ela. Poucas pessoas acreditam nisso, tá? Pouquíssimas pessoas acreditam nisso, mas uma das pessoas que ficou muito brava foi a mãe, o pai, né, da Chandra. Por quê? No final do julgamento, eles chegaram à conclusão de que o Guandique, que teria então sido acusado, né, no primeiro julgamento em 2010, por ter tirado a vida de Chandra, ele estava inocentado dessa acusação, porém ele teria que, né, terminar de pagar a pena pelo que ele teria feito com as moças, então ele teria mais uns anos nos Estados Unidos. Só que esses anos eles já estavam acabando e ele não queria voltar para os Estados Unidos. Então o que eles fazem? Eles livram ele, mas eles não indenizam pelo tempo que ele ficou preso, porque eles colocam ele como uma pessoa que pode ser acusada a qualquer momento. Então não foi bem assim, ó, você tá sendo solto porque não tem nada contra você. Não, a gente não tem o suficiente, então a gente vai te tirar dessa, mas se aparecer alguma prova, a gente vai e prende você de novo. Então ele entendeu isso, só que eles queriam fazer o quê, né? Deportar ele, tirar ele do país. Só que se eles tirarem ele do país, fica complicado depois buscar também de novo, né? E era justamente isso que ele não queria. E é aí que eu fico pensando, meu Deus, a cadeia não é um lugar fácil. O cara não quer voltar para o país dele, a gente entende, mas
E se ele for preso em algum momento pelo que aconteceu, será que não seria melhor, se ele fosse culpado, ele querer, né, voltar para o país dele, porque ele sabe que é mais fácil para ele fugir, é mais fácil para ele se livrar, e de alguma forma ele queria continuar nos Estados Unidos. Então, por algum motivo, não sei. Eu, na minha opinião, não acho que aparenta ali, né, com essa força que ele queria fazer de permanecer nos Estados Unidos, que teria sido ele, porque eu acho que uma pessoa que está fugindo, a primeira coisa que ela vai querer fazer é deixar as coisas correr. Ele não pediu para ser deportado, querem deportá-lo. Ele que entrou com recurso para não ser deportado. Então vocês entendem que é meio conflitante isso aí. E o Morales, pelo jeito, era só uma pessoa muito, mas muito mentirosa mesmo, queria uma flexibilização na pena dele e deu esse depoimento. Depois ele quase assume isso, fica no subentendido. Muita coisa nesse julgamento, gente, ficou no subentendido, tá? Principalmente porque Gary Condit estava no julgamento. Então, muitas coisas eles não queriam que ficassem expostas e muita coisa também correu em segredo de justiça. Muita coisa sobre a Chandra, a família só foi saber no julgamento em 2010 e mais uma segunda parte no julgamento de 2015. Só que no fundo ela só era uma garota de 24 anos que estava tendo um caso com um cara casado. E esse cara casado era o congressista Gary Condit. E isso destruiu sim toda a reputação dele dentro da política. Anos e anos, quase 30 anos dentro da política, destruiu a reputação dele, porém não houve divórcio, os filhos apoiaram ele, tudo bem. Porque assim, pelo que ele contou, principalmente pro motorista dele, ele sempre tinha uma garota no estado. Então, ele até brincava, ele dizia assim que aquela seria uma boa garota para ele ter uma namorada em Washington. Então, isso dá a entender, né? Vamos trabalhar a interpretação de texto. É uma boa namorada para ele ter em Washington. A outra moça, né, que era comissária de voo, era de outro estado. Então, pelo jeito, ele colecionava aí, né, namoradas em alguns estados que talvez ele visitasse com mais frequência e estava sempre por ali. Ela poder estar grávida é uma possibilidade, porque ou ela estava muito irritada, né, com a questão de ter que ficar se escondendo a relação, ou ela tinha algo muito sério a resolver, que poderia sim ser uma gravidez, mas isso nunca vai se saber, porque eles não conseguiram fazer isso só com o que eles tinham. Gary Condit nunca falou sobre esse assunto. Gary Condit se afastou o máximo possível desse assunto. E depois, quando o julgamento terminou em 2015, eles fizeram, né, disseram que o Guandique era inocente. Guandique é colocado, volta para a cadeia até terminar o tempo dele para ele ser extraditado. Ele luta para não ter a extradição. Porém, Guandique foi extraditado em 2017, mesmo tendo, né, uma noiva já que ele teria conhecido, teria se convertido aí a alguma igreja tal, mas ele acabou sendo de fato extraditado. O caso teve isenção, então ele teve aí que seguir a vida dele. Eles ligaram, chegaram a falar com ele algumas vezes aí fora, né, do país, já no país dele. E ele ainda tem essa vontade de voltar para os Estados Unidos e tem vários motivos para fazer isso. Agora, existem muitas coisas, e aqui eu já vou deixar muito claro, a complexidade desse caso é grande, tá? Ela é grande porque envolve pessoas ali, né, que são importantes. Então, existem muitas coisas e isso tem em todos os lugares. Informações sobre a fita, coisas ali que eles colocam como selvagens ou eles não podem divulgar, ninguém ficou sabendo. Então, no fundo, só quem sabe o conteúdo dessa fita foi quem falou e quem gravou, e quem ouviu ali, né, o juiz e alguns promotores. Mas muita gente não sabe o conteúdo dessas fitas. Então também é muito difícil porque a gente não sabe o que esse cara falou. Então as pessoas só escutaram assim, falta alguns elementos, mas a gente se pergunta quais. Então, porque eles não colocaram a fita para todo mundo saber. Então, tem muita coisa ali que é difícil, a pessoa teve que acreditar e, obviamente, isso não ia convencer o júri. O júri não ia condenar uma pessoa sem nem mesmo escutar, né, essas fitas. E ninguém sabe, nem pode dizer, e nem o júri pode dizer se essas fitas foram ouvidas em uma sala secreta. Não dá para saber. E se foram ouvidas, eles chegaram à conclusão de que o Guandique não era culpado. Mas eles fizeram rapidamente esse movimento de tirar o Guandique, né, de lá. E também, né, a moça que seria então essa atriz, ela também ficou bem queimada, mas bem queimada, porque depois a Susan, quando percebeu que ninguém mais foi preso e o caso acabou sendo arquivado, né, até novas provas surgirem, ela ficou extremamente irritada porque ninguém estava preso, né, e responsável pela morte da filha dela. Então, ela diz que essa atriz, ela provavelmente foi paga para apresentar aquela fita, e uma fita que foi apresentada sem legalidade, porque foi uma fita gravada, né, sem a polícia saber. Então, ela diz que aquilo
primeiro ela diz, né, vai lá e mostra, depois quando não deu em nada, ela disse, não, essa fita pode ter sido feita de várias formas, não é uma fita legalmente aceita, e eles aceitaram como legal, e esse cara tá solto e ninguém tá preso no lugar. É meio que uma revolta, né, natural que dá na pessoa por ninguém estar pagando por esse crime. Mas também alguém tá pagando por ele, né? Enquanto um cara muito bem tratado, com muita grana, tá de boa, é bem complicado. E é por isso que eu sou extremamente contra a certas penas, alguns tipos de pena, como por exemplo a pena capital. Numa hora dessa, pelo certo ou pelo errado, um cara desse já não tem mais como se defender. Então, isso nos Estados Unidos, que tem sim uma, né, já tem na cultura deles esse tipo de pena. Então a gente vai vendo também quantos erros acontecem, e é bom porque vocês imaginam no Brasil, né, gente, que sempre alguém acaba, né, colocando ali, não vai ter a chance de pedir inocência, porque não tem certas pessoas que, tipo, mortos não falam. Seria mais ou menos isso. Esse caso, tá, sem sombra de dúvida, foi um dos casos que mais repercutiu na época que tudo aconteceu, deu uma assentada, mas por anos foi um caso muito visitado, revisitado. Todo mundo queria saber o que aconteceu com a Chandra. Tiveram pessoas que escreveram fanfics onde a Chandra tinha o filho e a Chandra não estaria morta, estaria numa ilha. Então são muitas coisas assim que as pessoas vão fazendo, ficou no imaginário das pessoas. Que tudo indica, pelo menos aqui nas fontes que eu peguei, não foram poucas não, essa aí foi uma repercussão danada. E o cara, assim, ele fazia tudo, esse Gary Condit, ele queria ser o próximo presidente dos Estados Unidos e assim foi por terra. Vamos dizer que de alguma forma os casos que ele teve aí extraconjugais foram todos expostos na mídia, pelo menos os últimos, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ele fazia isso, mas enquanto todo mundo achava que ele era aquela pessoa que ia do trabalho para casa, da casa com a família para a igreja, aquele cara todo, né, perfeito, certinho. E não, gente, a coisa não era bem assim. O investigador particular do caso, ele tem as suas teorias e todas elas, né, todas as teorias dele levam a pensar que, enfim, ele não cita nomes, mas todos os indícios que ele vai dando ali, pessoas poderosas, pessoas com dinheiro, a questão dos documentos dela estar em casa porque ele não saía com as mulheres quando elas estavam com documentos, levou ele a acreditar que ela recebeu uma mensagem rápida, largou tudo que estava e foi encontrar o Condit lá, porque ela teria dito para amigos que ela jamais iria naquele parque sozinha, porque ela tinha medo de lugares isolados, ela não gostava de ficar sozinha em lugares isolados. Isso dá a entender que ela foi encontrar alguém ou saiu com alguém e acabou naquele parque, tá? Acabou com a pessoa naquele parque. Então é quase, né, não vamos colocar palavras na boca do rapaz, porém ele deixou muito claro ali que ele não pode acusar, porque ele não tem prova, mas ele também pode ter a teoria dele. O que aconteceu com essa garota, ninguém sabe. Ninguém sabe os motivos, ninguém sabe nada, né? Então, poderia ser uma queima de arquivo para ninguém saber dos casos antes da eleição, poderia ser várias coisas. Ela poderia ter dito que ia expor a gravidez, ela pode ter sido até um ataque mesmo de um terceiro aí elemento, mas ainda é muito forte aí essa desconfiança em cima do congressista. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa história, porque nós temos aí alguns elementos, né? Temos Morales, temos também o Condit e temos o Guandique também aí nesse caso. Então, pode ser uma dessas pessoas. Inclusive, teve um boato que o Guandique teria também feito a tatuagem e as características que teriam na tatuagem eram muito semelhantes a ela. E ele disse que por ter sido acusado de ter tirado a vida dela e não ter feito nenhum mal para ela, ele achou que ela era bonita como uma santa e teria tatuado, né, ela. Ele, inclusive, já estaria em um relacionamento quando fez isso, porque aquilo marcou muito a vida dele, então ele teria feito a tatuagem semelhante a ela. Gente, é estranho, né? Tudo isso é muito estranho, são muitos aí, são muitas pontas soltas aí. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, sobre esse caso, né? Que foi contado aí coisinha por coisinha. Claro, não tem tudo, é impossível, seriam 3 vídeos, mas contem aqui nos comentários. E se vocês sabem também de mais coisa, coloca também aqui nos comentários. Eu adoro saber, sempre enriquece muito o caso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana de verdade. Um super beijo, fiquem bem, se cuidem, obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Fui!